E aí, será que Abraão obedeceu a ordem de Sara? Porque não foi nem um conselho, né? Foi uma ordem, foi uma intimação. Será que Abraão obedeceu a intimação de Sara? Você obedeceria? Vamos lá. Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. Versículo 11. Vamos ver o que aconteceu. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Então veja, gente, quando Abraão ouviu o que Sara disse, ele se perturbou dentro de si, ou seja, ele ficou muito mal, ele ficou angustiado, ele ficou triste. Provavelmente naquele momento que Sara falou, ele deve ter ficado muito irritado, ele deve ter brigado com ela, ele deve ter expressado a sua raiva, a sua indignação, e talvez tenha expressado que ele não faria isso em hipótese alguma, porque Ismael era o seu filho. E é óbvio, gente, Abraão é um pai, e é um bom pai, ele ama os seus filhos, então a possibilidade de ter que expulsar o seu filho do seu acampamento e não torná-lo herdeiro daquilo que ele tem, o filho mais velho, com certeza isso doeu profundamente no coração de Abraão. E aí nós temos o próprio Deus entrando na história e conversando com o seu servo Abraão, aquietando o seu coração e dando o conselho apropriado. A primeira coisa que Deus fala para Abraão nesse momento, nesse diálogo em que ele vai orientar a Abraão, Deus diz para que ele não se perturbasse por causa do menino e da escrava. Então Deus começa aquietando o coração de Abraão, tirando a perturbação. Gente, existe uma grande diferença de quando alguém chega para você e diz: calma, não se perturbe, fique em paz, e de quando o próprio Deus chega e fala: olha, não se perturbe por causa da escrava, por causa do menino. É como se Deus estivesse falando para Abraão: Abraão, eu estou aqui, calma, quiete seu coração. E uma paz deve ter inundado o coração de Abraão. Depois de aquietar o coração de Abraão para que ele conseguisse ouvir aquilo que Deus tinha para dizer, Deus então vai dar uma ordem e ele vai dizer: atenda tudo o que Sara lhe pedir. Gente, Deus está mandando Abraão obedecer a sua esposa, porque agora ela estava sendo sábia. E por que ela estava sendo sábia? Porque ela estava dando um conselho, ela estava dando uma orientação alinhada ao coração de Deus, alinhada à vontade de Deus. Vamos lembrar que Sara já se manifestou em outros momentos da história e não foram boas manifestações. Nós tivemos ela sugerindo que Abraão se deitasse com a serva. Ela não foi sábia nesse momento. Nós tivemos depois ela chamando o próprio Deus de mentiroso, dizendo que ela não tinha em nenhum momento dado risada da promessa. Então, assim, a gente tem Sara se manifestando na história como uma mulher de um coração duro, como alguém difícil de tratar, sabe? Alguém mais enrijecida. Mas Deus tratou o coração de Sara, ela teve fé e foi através da fé do coração de Sara que ela foi capaz de gerar Isaque, porque Deus gerou essa fé, porque Deus trabalhou no coração de Sara para que ela tivesse a fé fortalecida e através dessa fé Deus operou o milagre, trazendo à vida Isaque, o filho gerado pelo Espírito. Agora ela já não é uma mulher completamente dada à sua dureza de coração, ela é uma mulher que caminha com Deus e que lembra daquilo que Deus orientou e que quer obedecer e viver ali alinhado. E Deus tratou tanto o coração de Sara que aquela dureza dela foi convertida em uma firmeza no momento de se posicionar e obedecer a Deus mesmo naquilo que era mais difícil. Então aqui, gente, nós temos Deus orientando Abraão para ouvir a sua mulher, porque nesse caso ela tinha razão. E por que ela tinha razão? Deus vai relembrar Abraão das coisas que ele já havia dito a ele. Porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Ou seja, Deus está lembrando a Abraão
Lembra, Abraão, é através de Isaac que a sua descendência vai ser considerada. É através dele que eu formarei toda uma nação. Nação essa que abençoará todas as outras nações. Ele deve ser o seu único herdeiro. Ele deve receber tudo aquilo que eu derramei sobre a sua vida, porque ele é o filho da promessa. Ele aponta para a semente, para o Salvador. Deus já tinha dito isso para Abraão em Gênesis 18, mas nós vimos ali em Gênesis 18 o amor que Abraão nutria por Ismael, porque Abraão vai interceder por Ismael. Ele vai dizer a Deus: mas e meu filho Ismael, não podes fazer por ele também? Não podes permitir que ele seja o meu descendente? Porque ele era filho de Abraão, então Abraão está sofrendo ali por seu filho. Naquele momento ali de Gênesis 18, a gente percebe esse amor no coração de Abraão, a gente percebe que talvez Abraão hesitasse em relação a essa questão da herança, né? Ele teria dificuldade de obedecer a essa orientação de Deus, mas ali em Gênesis 18 e aqui também nesse texto, Deus vai se lembrar de Ismael por amor a Abraão. Olha o que Deus diz para Abraão, ele diz o seguinte: mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Então, o que ele está querendo dizer? Abraão, existe uma promessa que precisa se cumprir sobre a vida de Isaac. Existe uma linhagem para ser formada através de Isaac. Existe um plano para ser desenvolvido através de Isaac para que toda a humanidade possa receber o seu Salvador. Para que Jesus Cristo venha ao mundo e liberte os cativos, os oprimidos, pague o preço do pecado dos homens, faça paz entre Deus e os homens. Olha a importância disso. Em outras palavras, Abraão, obedeça ao que eu estou te dizendo, porque coisas muito grandes estão envolvidas e precisa ser desta forma, porque eu estou construindo um plano de salvação. E não se preocupe, porque eu sei que você ama Ismael. Eu sei que ele é seu filho e por sua causa, porque eu te amo, eu jamais deixaria um filho seu sozinho. Eu jamais deixaria um filho seu desamparado. Eu também tenho planos a respeito de Ismael, mas são outros planos. Então descanse, Abraão, e me obedeça. Pode me obedecer, porque eu sou confiável. Pode me obedecer, porque eu sou um Deus bom. E ainda que Isaac seja o filho da promessa, seja aquele que deve ser o seu único herdeiro, eu também tenho planos para Ismael. Ele não ficará desamparado. Gente, Isaac precisava ser o único herdeiro, mais uma vez, porque ele apontava para Jesus Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E a Bíblia vai dizer em Hebreus, capítulo 1, versículo 2, que ele é o único herdeiro de Deus, que todas as coisas foram dadas a ele, e ele, por vontade própria, decidiu compartilhar tudo o que ele recebeu do Pai conosco, com os seus irmãos, com aqueles que se tornaram filhos de Deus por causa do seu sacrifício. E é por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós compartilhamos da herança que Cristo recebeu do próprio Pai. Tamanho é o amor desse Jesus. E essa herança que ele divide conosco é a paternidade de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. É a vida eterna que nós agora podemos desfrutar e reinaremos com Cristo, porque ele dividiu isso conosco. Então, gente, saiba dessa verdade, você é co-herdeiro com Cristo em todos os aspectos. E isso também inclui os sofrimentos. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, que nós somos também co-herdeiros com Cristo em relação aos seus sofrimentos. Se o nosso mestre, se o nosso Senhor foi perseguido e enfrentou dificuldades por ser o Cristo, gente, não pense que nós, que somos seus imitadores, que somos seus seguidores, que somos seus discípulos, não sofreremos. Com certeza também iremos sofrer, mas pelo nome de Cristo, isso vale muito a pena. E por que eu estou dizendo isso? Porque sim, Abraão vai obedecer à orientação de Deus. Abraão vai ser capaz de obedecer a uma orientação tão dura e tão difícil, porque ele se torna coparticipante do sofrimento pela fé. Gente,
E isso não é porque Abraão era um cara além da curva, não é porque ele era um super-herói. Eu preciso lembrar isso com vocês, nós já conversamos sobre isso aqui no canal. A Bíblia conta a história de homens reais. Nós não estamos falando de heróis e vilões. Nós não estamos falando de homens que são muito bons ou muito ruins. Nós estamos falando de homens pecadores que carecem da glória de Deus. Estamos falando de homens fracos, pecadores que precisam da capacitação divina para caminhar com o próprio Deus. Então aqui, gente, Abraão, capacitado pelo próprio Deus, movido por fé, ele mais uma vez vai obedecer, mesmo essa orientação tão difícil, tão dura, que com certeza fez Abraão sofrer muito, mas ele estava mostrando para Deus que ele amava mais a Deus do que o seu próprio filho. Que ele era tão fiel a Deus a ponto de conseguir obedecer a um pedido, a uma orientação tão difícil que Deus havia lhe dado. Então, vamos ao versículo 14. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Então veja, Abraão despediu Agar e Ismael, ele não expulsou. Então muito provavelmente ele fez isso com muito mais cuidado, com amor, com carinho, porque ele estava fazendo isso com pesar. Abraão estava comunicando a todos e ao próprio Ismael que a partir daquele momento Ismael estava perdendo os seus direitos de primogenitura. Ele estava perdendo os seus direitos de filho mais velho. Ele já não seria mais o herdeiro de Abraão. Então, com certeza, gente, essa é uma cena muito triste, que deve ter partido o coração de Abraão, que deve ter gerado muita angústia no coração de Ismael, uma coisa muito dolorida, que deve ter feito Agar também sofrer por demais, e nós vamos falar sobre isso mais pra frente. Mas Abraão aqui cheio de fé, mostrando que de fato ele ama muito esse Deus, ele vai obedecer ao Senhor mesmo nessa situação tão desafiadora. E com isso eu quero ler com você Mateus capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 37, um ensino do próprio Jesus Cristo. Ele vai dizer: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Gente, Jesus aqui está enviando os seus discípulos para uma missão. E quando ele envia os seus discípulos, ele vai comunicar a esses discípulos que eles enfrentariam dificuldades, que eles enfrentariam perseguições, que muitas vezes eles iam ter que deixar para trás pai, mãe, irmãos, filhos, filhas, que alguns iam se opor, alguns da própria família iam se opor a eles, não iam mais querer ter relação com eles, ter contato com eles. Eles seriam perseguidos por causa do nome de Cristo, eles sofreriam por causa do nome de Cristo. Afinal de contas, o próprio Cristo passou por tudo isso. Então faz todo sentido que os seus seguidores também venham passar pelo mesmo, porque num mundo de trevas, num mundo que é caído, onde o pecado, onde Satanás reina, a luz, ela incomoda muito. Então quando a luz chega, é natural que aqueles que não estão na luz se perturbem e comece a haver uma perseguição. Mas nós somos chamados para amar até mesmo os nossos perseguidores, e somos chamados para amar a Cristo mais do que qualquer coisa, mais inclusive do que nossos pais, mais do que os nossos próprios filhos. Isso não significa que Deus vai te pedir para desonrar os seus pais, Deus não vai te pedir para provocar a ira nos seus filhos, Deus não vai contrariar nenhum dos seus mandamentos. O que Jesus está dizendo aqui é que em algumas situações da vida do cristão será necessário que nós nos posicionemos sempre com um amor maior a Deus e a Cristo do que a qualquer outro ou qualquer outra coisa, ainda que esse posicionamento faça com que família se afaste, faça com que nós sejamos perseguidos em algum nível ou de alguma forma, ainda que esse posicionamento faça com que a gente perca algumas coisas ou perca todas as coisas, nós devemos permanecer firmes em Cristo, porque Ele deve ser maior nas nossas vidas, porque Ele deve ser mais importante. Só que o último versículo que eu li, gente, ele traz muita esperança, porque mais uma vez, olha o que Jesus vai dizer: quem acha sua vida, a perderá.
Ou seja, enquanto nós vivemos para nós mesmos, enquanto nós nos movermos pela aprovação, enquanto nós buscarmos ter paz com os homens, independente se essa paz com os homens nos custa uma guerra com Deus, nós no fundo não estamos ganhando vida, nós estamos perdendo a vida, porque toda a vida está em Cristo. Contudo, aquele que perde a sua vida por minha causa, ou seja, por causa de Jesus Cristo, esse a encontrará. Ou seja, aqueles que verdadeiramente encontram a vida são aqueles que têm a coragem de perder toda a vida. São aqueles que têm a coragem de não viver para si mesmos, mas viver sempre para Cristo, custe o que custar. E posso te dizer, sempre valerá muito a pena. Então saiba disso, viver com Cristo, caminhar com Cristo é de fato muito difícil, não é fácil, envolve dificuldades, ainda que sejamos filhos da livre, ainda que não estejamos escravos, não estejamos debaixo do jugo de uma lei, não quer dizer que é fácil, existe sim uma dificuldade, mas por sermos filhos da livre, nós vivenciamos essa dificuldade pela graça de Deus. Gente, sofrer com Cristo é uma obra da graça. Permanecer com Cristo mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dificuldade, é uma capacitação que vem do alto. Então, essa fala, sabe, Deus não dá fardos pesados para quem não pode suportar, é uma mentira, porque essa fala, ela evidencia a capacidade humana, como se Deus dependesse do quanto você é capaz de suportar para Ele te entregar algo. Deus não opera dessa forma. Deus opera sempre com o intuito de glorificar ao próprio nome. Então, sim, Ele vai dar fardos pesados, sim, Ele vai colocar sobre você dificuldades que sem Ele você jamais suportaria, justamente para que você conte com Ele, justamente para que você viva debaixo da graça dEle e para que o nome dEle seja glorificado, para que as pessoas olhem para você e fiquem e tenham a clareza de que você está de pé por causa do seu Deus, para que o nome do Senhor seja honrado, exaltado, santificado na boca dos homens, para que o nome de Deus seja conhecido sobre a terra. Esse é o propósito. Então, se você hoje está enfrentando dificuldades, tem suportado fardos pesados, existe hoje a paz e a leveza de Jesus que derrama sobre você uma graça, uma capacitação divina para enfrentar o que você está enfrentando. Leve as suas questões a Deus, peça a Ele capacitação, peça a Ele auxílio, pare de tentar guerrear com as próprias mãos, pare de tentar segurar o peso sozinho. Então sim, Deus vai dar fardos que você não pode suportar, porque Ele mesmo carregará cada um desses fardos para a honra e glória do nome dEle. Então Abraão, como alguém que caminha com Deus, acaba de passar por uma situação muito difícil por caminhar com Deus. Ele precisou obedecer. E uma vez que ele obedeceu, agora sua serva egípcia, Agar, está indo embora do seu acampamento com o seu filho mais velho, Ismael, e está levando com ela apenas alguns pães e um pouco de água, cerca de 12 litros de água, que é o que cabia nesse compartimento que é mencionado na Escritura. Isso porque, gente, se Abraão desse para eles qualquer outra coisa, um animal, uma cabeça de gado, alguma coisa que pudesse ajudar eles a produzir renda, a ter sustento, a começar uma vida em outro lugar, configuraria herança. Então olha a profundidade, a dificuldade do que Abraão acaba de fazer. Ele não só precisou despedir Ismael e Agar, mas ele não pôde entregar nada para que seu filho recomeçasse em outro lugar. Ele não pôde ajudar, entende? Ele teve que dar realmente só o básico ali de mantimento para eles sobreviverem por algumas horas e simplesmente despedir eles para o meio do deserto. Gente, que difícil. Eu fico me colocando no lugar de Abraão. Eu confesso que esse é um texto que quando eu leio me faz chorar muito, porque eu fico imaginando, né, o sentimento de despedir um filho. Mas Abraão realmente amava muito a Deus, era um homem que amava muito a Deus, que confiava demais em Deus, e que mesmo sem ver, pela fé, eu acho que ele sabia tudo o que nós vamos ler agora.